aquela reflexão sobre como a gente, como ser humano, parece que modifica as coisas por onde passa e nem sempre para melhor. Pois é. Tem até quem diga que tudo que a gente usa, a gente meio que corrompe. Isso me lembrou muito o ponto central desse texto do Viana de Carvalho, sabe? Ah, sim. A predominância do egoísmo, né? Exato. Como esse egoísmo faz a gente querer adaptar tudo. Ideias, experiências, mais para nossa conveniência. Uhum. E olha, isso não é de hoje, né? O material que a gente está vendo lembra que, nossa, desde sempre as divergências de opinião acabam desfigurando ideias boas. Com certeza. Seja na filosofia, na arte ou, claro, na religião. É só a gente pensar no cristianismo lá no comecinho. Sim. Logo vieram as disputas, né? As tentativas de moldar a mensagem, as visões diferentes que foram surgindo na África, na Ásia, em Roma. E tem um ponto psicológico aí que o autor ressalta que é bem interessante. Qual? É a nossa tendência, né? De achar mais fácil adaptar o novo ao nosso jeito de viver, que já está ali, estabelecido, Sim. do que o contrário. Exato. Do que a gente se esforçar para viver de acordo com o que aquele ideal novo exige. Parece que moldar a mensagem é mais confortável, né? Faz todo sentido. É mais cômodo. Pois é. E essa inclinação ajuda a gente a entender um monte de fragmentação histórica. Desde, sei lá, as primeiras polêmicas lá em Jerusalém, passando por grupos com visões bem particulares, tipo os maniqueístas, os gnósticos, cada um com sua interpretação. Certo. Até movimentos grandes, como a Reforma Protestante, que, mesmo com a intenção de renovar, acabou também gerando novas divisões, né? Calvinismo, as ideias dos Zwinglio. Nossa, é um padrão mesmo. É um padrão que se repete, infelizmente. Mas aí, nesse cenário todo de personalismo, de adaptação, a leitura nos lembra daquela promessa de Jesus, né? Sobre o Consolador. Ah, sim. O Consolador prometido. Isso. Que viria para relembrar e esclarecer. E é bem aí que o autor coloca o surgimento do Espiritismo. Exato. Como essa força que vem resgatar os ensinamentos essenciais. Tipo a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicação com o plano espiritual, a pluralidade dos mundos. E a beleza de voltar aos ensinos do Cristo, né? Como o Sermão da Montanha, que é central. Sim. Mas como que o Espiritismo, assim, na visão que o texto apresenta, se propõe a ser um antídoto para essas distorções todas que aconteceram antes? Então, a abordagem que é descrita, ela tem várias facetas, né? Como ciência, ele propõe um estudo sério, investigação. Certo, não é só acreditar, não. E enfatiza a universalidade do ensino dos espíritos. Isso é chave para evitar o personalismo, sabe? Não é a opinião de um só. Entendi. E como filosofia? Como filosofia, ele traz uma base lógica, discute a autoiluminação pela caridade, o livre-arbítrio e tem uma visão otimista, sabe? Que impulsiona a gente para o progresso. Sem aquela coisa de Deus terror, punitivo. Legal. E a parte religiosa? E tem um aspecto religioso, claro, focado em Deus, na alma, nas virtudes, no amor, mas com um diferencial que o texto destaca bem. Que seria? A possibilidade de você verificar muitos dos postulados através da observação dos fatos, especialmente os fenômenos mediúnicos, né? Que são relatados em todo lugar, em toda época. Ah, entendi. Então, essa combinação toda, ciência, filosofia, religião, com fatos, buscaria dar mais resistência às distorções. Essa é a ideia apresentada, sim. Uma base mais robusta contra o personalismo. Ok, essa estrutura parece sólida. Mas aí vem a pergunta, né? Se a base é tão clara, por que o mesmo egoísmo que afetou outras correntes ainda dá as caras dentro do movimento espírita hoje? É o ponto crucial que o autor levanta. Ele menciona críticas a quem tenta ser fiel aos princípios, gente propondo um espiritismo facilitado, meio à moda da casa. Exatamente. Até o uso de nomes respeitados para validar ideias que talvez não sejam tão alinhadas assim. Pois é. O que se aponta é que, apesar da clareza da doutrina, o desafio individual do egoísmo continua ali, firme e forte. O autor identifica esse egoísmo, ele usa a expressão inimigo suez, como a raiz desses desvios de hoje,
repetindo os velhos padrões de achar que a gente sabe mais ou de buscar o que é mais conveniente para nós. E qual a sugestão para lidar com isso? Enfrentar o próprio egoísmo, mas com serenidade, sabe? Começando por se conhecer, reconhecer as próprias fraquezas. Autoconhecimento. Isso, buscar amparo espiritual, né? E se dedicar de verdade à transformação moral. É um trabalho interno. Faz sentido. É um processo. É um processo. Mas, olha, apesar de apontar esses desafios todos, a visão final ali no texto é de confiança, sabe? Na força do espiritismo que continua crescendo, consolando, guiando. Ah, que bom. A solidez dos princípios resistiria, mesmo com as nossas falhas humanas no caminho. Então, essa nossa conversa sobre o material nos deixa com um convite bem claro para refletir sobre esse egoísmo que não larga a gente, né? E essa mania de querer ajustar as verdades. Exatamente. E para quem se conecta com esses ensinamentos espíritas, o texto reforça uma responsabilidade, né? Não só de divulgar, mas talvez principalmente de viver a codificação kardeciana com fidelidade, com seriedade, como ela foi apresentada. Perfeito. Isso até levanta uma questão importante para a gente que estuda ou simpatiza, né? Qual seria? Sabendo dessa tendência histórica do nosso ego de distorcer até as mensagens mais bonitas, mais elevadas, como que a gente pode cultivar uma vigilância interna, assim, constante? Difícil, hein? Pois é. Para que o nosso próprio estudo, a nossa prática, não acabem sendo sutilmente desviados pelo personalismo ou por aquela busca, às vezes inconsciente por facilidades, que no fundo afastam a gente do que é essencial.